nesses 6 jogos que o Corinthians atuou no Campeonato Brasileiro, foi a única partida em que o Corinthians marcou gols. Porque aí tem 0-0 com Fortaleza, tem 0-0 com o Atlético Mineiro, depois tem derrotas, evidentemente, né? Como a que foi hoje, em que o Corinthians não marca gols. O Corinthians tinha um sério problema para o jogo de hoje, que era a suspensão do volante Ranieri. O Ranieri, no outro jogo, em que ele inclusive saiu por conta de dores no tornozelo, nós já tivemos uma amostra do quanto o Corinthians tem dificuldade sem esse jogador. Fala, fiel, olha o que a mídia tá falando de Antônio Oliveira fora do Corinthians. O treinador não está agradando a diretoria do Corinthians e está balançando no cargo. A gente fez uma enquete aqui no canal e a pergunta foi: o time do Corinthians é muito fraco ou o treinador é limitado? Ou, em opinião de alguns, os dois casos. Na minha opinião, humilde opinião, se o Corinthians estivesse com Maicon, Palácios, Pedro Henrique e demais jogadores que estão no departamento médico e Coronado não tivesse tido todos esses problemas, o time do Corinthians, se você for ver no papel, é um time sim interessante que não deve perder para alguns times que vêm perdendo ou tendo dificuldade. Inclusive eu vejo como um time melhor do que o ano passado, mas a realidade que a gente vê não é essa. Antônio Oliveira está bem limitado no trabalho que ele está oferecendo e ele pode cair do Corinthians nos próximos dias. A saída de Cuca foi a melhor opção? Foi o certo? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários e vamos continuar o vídeo. Esse jogador que havia atuado todas as partidas, praticamente desde o começo do ano, ele fazia muita diferença, faz muita diferença. E a gente percebe quando ele não está em campo, porque não há reposição para a sua função. Ele é um primeiro volante, é um cara que vem buscar a bola entre os zagueiros, mas é um mordedor, um cara que protege a área do Corinthians como poucos. Mesmo que o Corinthians também tivesse enfrentado vulnerabilidades ao longo do ano, né? Não é por conta que o Ranieri estava que o Corinthians não sofria. Inclusive a gente falava aqui, o Cássio falhou, vinha falhando, mas era muito bombardeado também pelo sistema defensivo. Aí você imagina, quando o Ranieri não está, foi o que aconteceu. Aí você coloca duas coisas, né? Você não ter a proteção adequada por conta do seu técnico e da carência de elenco que ele tem para não conseguir fazer essa reposição, e do outro lado um Flamengo que sabe aproveitar muito isso e que teve no Tite a inteligência de colocar o Lohan para substituir o Arrascaeta, o De La Cruz como um segundo homem vindo de trás enxergando o jogo, e o Gerson um pouco caindo pelo lado direito, onde ele corta para dentro, tem a perna esquerda, constrói o jogo e ainda se torna um homem ofensivo com muita qualidade técnica. Cebolinha caindo pelo lado esquerdo, o Pedro centralizado, e o Flamengo dominou um meio de campo onde o Corinthians inexistiu. A escolha do Antônio Oliveira foi por três zagueiros, Gustavo Henrique centralizado, Kaká pelo lado esquerdo e Félix Torres pela direita. Fagner e Hugo, os alas, meio de campo com Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E lá na frente o Wesley e Romero. O Wesley ficou muito prejudicado nesse sistema porque ele recebeu muito poucas bolas, né? A não ser no finalzinho do primeiro tempo, quando ele conseguiu fazer alguma coisa. O Romero correu para lá e correu para cá, e como o Corinthians não tinha a bola e não tinha escape, ele pouco participou do jogo. O Breno Bidon era um jogador que até tentava fazer essa correria ali no meio, só que aí, dominado completamente, um setor dominado por jogadores desse nível que eu falei para você. Com o De La Cruz, com o Lohan, com o Gerson, fica mais complicado, né? E o Paulinho, que não consegue mais fazer essa primeira função, ainda mais contra uma superioridade numérica, mesmo que ele tenha qualidade na saída de bola, complica muito a vida do Corinthians. O curioso foi o seguinte: nos primeiros 4 minutos, parecia que o Corinthians ia tirar o Flamengo da zona de conforto, ia pressionar a saída de bola, ia gerar situações de gol. O Paulinho dá uma cabeçada que o Rossi defende ali nos primeiros minutos de jogo, e aí eu pensei, bom, a postura do Corinthians está sendo de agredir o Flamengo, não deixar o Flamengo sair, e daqui a pouco força um erro numa saída de bola, descola um gol e tudo mais. Durou 4 minutos. Porque aí o Flamengo começou a pegar as rédeas da partida, e aí, meus amigos, só deu Flamengo. Mas assim, só deu Flamengo com muita liberdade vindo de trás pelo meio campo, especialmente no talento do Lohan, muita liberdade para o Cebolinha, que pegava a bola do lado esquerdo. Quando ele passava pelo Fagner, acabou. Não tinha mais ninguém, porque o Félix Torres ficava batendo cabeça, o Kaká não estava numa tarde muito inspirada, e aí o Cebolinha obriga o Carlos Miguel a fazer pelo menos 2 grandes defesas. Depois ele faz mais uma defesa num lance de ataque, e aí até que o Lohan encontra num espaço absurdo, mesmo com 3 zagueiros, o Lohan encontra um passe absurdo para o Pedro, que dá um come
um corte no Félix Torres, nível Wesley no Felipe Melo, né? Deixou o Félix Torres dando um carrinho lá fora do Maracanã. E aí ele até chuta fraco, ele tá com o pé colado na bola, o Carlos Miguel tenta a defesa e não consegue. Ele falhou no gol, é verdade, mas como que a gente vai cobrar do Carlos Miguel, né? Se o cara evitou o que seria o pior. Era para ter sido uma goleada, né, nessa partida. E aí é o que a gente fala do Cássio. É claro que o Carlos Miguel está muito melhor que o Cássio no gol. Ele está fazendo muito mais defesas difíceis. Mas o Cássio também acabou falhando em muitos jogos porque ele estava sendo bombardeado o jogo inteiro. E quando você tem um Flamengo que ocupa muito o campo ofensivo e chega a todo instante, o teu goleiro vai trabalhar. Ele só não vai trabalhar se ele tomar todos os gols. Então, se ele fizer defesas, ele vai trabalhar. E foi o que aconteceu. Felizmente, o Carlos Miguel evitou o pior, mas não adiantou, né? E aí, obviamente, né, num chute a queima-roupa ali, ele acabou numa bola defensável, não conseguindo segurar. Primeiro tempo, que era para ter sido muito mais. Corinthians ameaça os primeiros 5 minutos e depois só dá Flamengo, mas com muita volúpia e mandando no meio-campo, especialmente no meio-campo, chegando sempre muito ao ataque. Bom, vem o segundo tempo, o Antônio corrige. O curioso foi isso. O Antônio corrige essa situação porque ele coloca, né, o Coronado, na verdade ele coloca primeiro o Yuri Alberto. E aí eu pensei, poxa, ele tira o Paulinho e coloca o Yuri Alberto. Aí eu pensei, o que ele quer? Porque já vimos que o Corinthians estava perdendo o jogo no meio-campo. Aí ele tira mais um do meio-campo, que era... Só tinham 2 no meio-campo, porque o Garro estava um pouco mais à frente, mas tá 3. Tinha 3 jogadores no meio-campo, mas de combate, só 2. Só o Paulinho e o Bidon. Aí ele tira mais um jogador de combate, mantém 3 zagueiros e bota mais um atacante. O que vai acontecer? O Corinthians melhorou. Melhorou porque ele avança um pouco o Gustavo Henrique, transformando o Gustavo Henrique praticamente num líbero no primeiro volante, cola um pouco mais no Breno Bidon. O Corinthians começa a circular um pouco mais a bola. O Flamengo também dá uma baixada no ritmo que teve no primeiro tempo, só que aí vem o erro individual do Kaká, que perde a bola, o Gerson arranca, né? O Lohan dá pro Gerson, o Gerson arranca, ele dá pro Lohan, o Lohan na frente do Carlos Miguel. Que jogador, hein, esse menino? Que jogador. A gente fala muito de Estevão, Hendrick, que jogador. Maduro, adulto, jogando, adulto. Um jogo difícil, numa pressão sobre o time, sobre o técnico, no Maracanã, mais de 50 mil pessoas, e ele carteando ao lado de um De La Cruz, no lugar de um Arrascaeta. 17 anos. Impressionante. Impressionante como esses clubes, Flamengo e Palmeiras, eles têm poder de fogo, eles conseguem contratar grandes jogadores e eles ainda têm revelações. Eles ainda conseguem revelar grandes joias para o futebol brasileiro. Até o Vinícius Júnior elogiou o Lohan pela atuação de hoje. E não tem como ser diferente. Ele simplesmente mandou no jogo. Ele deu assistência para o Pedro, e foi a assistência, né? Ocupando o espaço vazio, e depois acabou fazendo o gol, batendo o Carlos Miguel. Bom, o Corinthians, o Antônio teve uma medida ousada no segundo tempo, quando ele tira o Paulinho e coloca o Yuri. O time melhorou, só que aí toma o segundo gol e aí vem a pancada, né? Aí não tem muito o que fazer. Depois, aí a gente tem que voltar nas responsabilidades, porque, bom, os jogadores tiveram 2 falhas individuais, né? O Carlos Miguel e o Kaká, embora o Carlos Miguel tenha salvado o Corinthians do pior. Aí nós tivemos um Paulinho que não conseguiu jogar. Nós tivemos o Hugo, cara, eu acho até que tentou, viu? Olha, eu sou um crítico do Hugo, mas eu acho que foi dos menos piores assim, do jogo. O Wesley, como eu disse, recebeu poucas bolas para tentar fazer o jogo que ele gosta. Agora, o Coronado entrou no jogo. E o Coronado, que entra no lugar do Kaká, que até ali, né, já estava muito mal no jogo, aí ele desfaz o sistema com 3 zagueiros, deixa só 2, e aí coloca mais um jogador no meio, fez com que o Corinthians, que tivesse mais a bola, tivesse um pouquinho mais de condução. Só que aí faltou o ritmo, né? O Coronado não consegue ter uma sequência, mas qualidade técnica ele tem e ele acrescentou qualidade ao jogo, isso foi fato. Só que foi muito pouco, né? Porque já estava 2-0, o Flamengo também estava muito bem defensivamente, e o Coronado pouco teve espaço para construir alguma coisa. Tem uma jogada, antes do Kaká sair, que é inacreditável, né? Apesar de todos os problemas, o Corinthians poderia ter empatado o jogo. Por quê? Porque aí o Yuri dá uma cabeçada, o Rossi faz um milagre e na sequência o Kaká tá de frente pro gol e ele chuta em cima do Rossi. O Rossi faz uma defesaça, né? Ali era o empate do Corinthians
E o Antônio Oliveira até falou sobre isso, contra um adversário assim, se você não mata, você morre. Mas não foi por aí que passou a derrota, porque até mesmo que o Kaká tivesse feito aquele gol, talvez o Flamengo tivesse forças para construir mais, porque desde o primeiro tempo estava sendo superior. Mas é fato que o Corinthians ainda teve uma chance do empate, que acabou parando no Rossi. Se a gente elogia o Carlos Miguel, o Rossi também foi muito bem na partida, fazendo defesas importantes em momentos cruciais. Pois bem, aí depois do Coronado ali rechear um pouquinho mais o meio de campo e tudo mais, aquela coisa toda, o Antônio Oliveira recorre ao banco de reservas com Guilherme Biro e Léo Maná. O Mateuzinho está machucado e normalmente é o Mateuzinho que entra para fazer a segunda linha pelo lado direito. Dessa vez o Antônio optou pelo Léo Maná, que eu acho que é um menino de qualidade, que tem... Quando eu falo isso, eu falo que assim, é um jovem que ainda não está pronto, que é da base, que, enfim, que não é um cara para entrar ali naquele momento para ganhar o jogo do Flamengo. O mesmo vale para o Guilherme Biro, que foi muito criticado no jogo anterior, que você não tem a convicção de que ele vai acrescentar qualidade a ponto de mudar o jogo. E é isso que o Antônio tem. Quando ele olha para o banco de reservas, ele não consegue mudar o jogo com as peças que ele tem. O Coronado ainda assim, que é um alto investimento e que é um jogador que pode render mais. Daqui a pouco você lança ele no segundo tempo. O Yuri Alberto também foi um que ficou, que eu acho errado, mas aí não sei se é uma questão física, que ele não começou o jogo, mas entrou na segunda etapa. Ok, mas fica difícil, né? Fica difícil quando você não tem recursos para poder bater de frente contra um Flamengo, que tinha um Gabigol no banco. Pedro sentiu ali o adutor, sai no intervalo, entrou o Gabigol. Depois sai o Cebolinha, entrou o Luiz Araújo. Sai o De La Cruz, entra o Vitor Hugo, que é um menino da base, também muito talentoso. E depois ele recompõe ali o Tite, né? Saindo o Lohan, tirando o Lohan para ser ovacionado pela galera, para botar o Léo Ortiz, para dar um pouquinho mais de estrutura na segurança. E o Léo tem uma saída de bola fantástica, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Mesmo com os momentos, né? O momento do Flamengo não era tão bom, a diferença entre os dois clubes, as duas equipes nesse momento, é muito grande. Mas o Antônio colaborou. Quando ele abre o meio de campo na escalação inicial e coloca um sistema de 3 zagueiros que ele nem vinha jogando. Aí, claro que ele se apavorou, se desesperou com a ausência do Raniel e falou, vou proteger a defesa. Também não funcionou porque você precisa de treinamento, posicionamento. Não é simplesmente empilhar zagueiros à frente da área. Tanto que, mesmo com 3 zagueiros, o Lohan encontrou o espaço para achar o Pedro. O Raniel faz falta porque eu não sei se ele não deixaria isso acontecer, não sei se o resultado seria diferente, mas ele é um cara que marcaria, colaria no De La Cruz, colaria no Gerson, não deixaria, ou no Lohan, não deixaria esses caras, né? E aí falei 3 aqui, né? Você cola num, sobra o outro. Tanto que o Wesley, quando pegava a bola pelo lado esquerdo, tinha 2, 3 jogadores do Flamengo marcando ele. O Cebolinha, quando pegava a bola, passava pelo Fagner e adeus, né? Ele quase parava dentro do gol. Então, não é só qualidade. Tem qualidade, mas tem a responsabilidade do técnico, especialmente da diretoria, né? Ou das últimas diretorias, porque aí, de tudo que acontece, você vai precisar de recursos para vencer o Flamengo no Maracanã e você não consegue pela qualidade do teu elenco. Um jogo muito ruim, de falhas individuais, de falhas coletivas, de falha do treinador, ou seja, o resultado não poderia ser diferente. Primeiro você treinar com 3 zagueiros, colocar o time em campo com 3 zagueiros. E não saber, sabe, deram um brinquedo, aqueles brinquedos de encaixar para uma criança, e ela não sabe encaixar as coisas. Errou, isso não é tá tudo errado. Primeiro, se eu não entraria com linha de 5, não entraria com 3 zagueiros, e falei antes do jogo que eu não sou nenhum oportunista. Falei que se ele entrasse com 3 zagueiros e mudasse o esquema, ia passar vergonha, como um amigo aí bem lembrou. Tá? Se tivesse que entrar com 3 zagueiros, então, que entrasse da seguinte forma. Do lado direito, o Kaká. No meio, o Félix Torres, para tentar sair jogando. E o Gustavo Henrique na esquerda. Cara, o Gustavo Henrique, ele não tinha nem molejo, sabe? A cintura dura para jogar centralizado. Ali não é o lugar dele. Foi um horror, passamos vergonha ali. Mas a pior coisa que aconteceu foi a postura do time. Porque quando entra com 3 zagueiros, tá? Você quer ser membro do canal, no grupo de WhatsApp lá eu já escrevo na hora. Saiu a escalação, começaram as empolgações. É nossa melhor formação, pelo que temos hoje. 3 zagueiros, o Fagner e o Hugo adiantados. Eu fui lá e já escrevi no nosso grupo Café Especial. Vai ser linha de 5. E se você olhar a escalação do Flamengo, se o Corinthians entra para competir, acerta o esquema e os jogadores certos, poderia competir um pouco mais. Porque os melhores jogadores do Flamengo, na verdade, nem todos estavam em campo. Não tinha o Bruno Henrique, o Gabigol estava na reserva, o Arrascaeta na reserva, enfim, sabe que o Arrascaeta volta de lesão. Mas você tinha ali uma chance, uma esperança. Agora,
o time entra num 5-4-1, numa retranca de Antônio Oliveira, como sempre, ele é medroso. Ele não, Antônio Oliveira não é técnico para treinar o grandioso Corinthians, tá? Não é, não adianta. Mas o elenco que ele está na mão também é péssimo. Se o Corinthians não contratar no mínimo 5 grandes jogadores, porque não adianta ficar trazendo jogador nível Pedro Henrique, nível Kaká, nível Félix Torres. Se trouxer esse tipo de jogador, nós vamos cair. Então a questão não é só contratar 5 jogadores, a questão é contratar 5 jogadores de verdade, ou nós vamos parar na Série B. Porque todo mundo que casa com a Série B namora antes. O Santos namorou, noivou, casou. O Corinthians já está namorando faz um tempo. Ou o Corinthians acaba com esse namoro, ou vai noivar e casar. Porque do jeito que está é o caminho. É uma bagunça o clube. Você vai no 5-4-1, e aí você põe o Garro para jogar de centroavante. Ô, Antônio Oliveira, desculpa, filho. Eu falo aqui sem medo nenhum. Eu faria um trabalho melhor que o seu. Tá? Até porque eu levaria uns auxiliares, tudo que eu conheço que, né, são técnicos de futebol, daria o treino ali, a gente ia montar. Você não sabe montar o time, você não sabe escolher as peças, filho. Você vem com o Romero pelo lado, sem velocidade. Você vai com o Garro, o único jogador que poderia dar uma saída para o time, que aliás também não é tudo isso, mas pelo menos é o que corre, o que combate, o que tenta um passe longo, o que carrega a bola, às vezes carrega até demais o Garro, depois eu vou falar de jogador por jogador. Mas é o que pode fazer alguém jogar lá na frente. Para executar a sua retranca e pôr o Paulinho em campo, você mete o Garro de falso 9. E aí você vem na linha de 4, na frente da linha de 5, com Romero, Paulinho, Bidon e Wesley, na frente o Garro. Você matou, o time tinha saído da bola, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Você é fraco. Você é fraco. Se você tem um meia que sabe dar uma enfiada de bola, que sabe dar uma assistência, que fez isso a vida inteira no Tadieres, você põe o cara para armar o jogo. Você não mata ele, você deixa ele lá sem fazer nada. E outra, você entra com linha de 5 para marcar 2. E você entra com 3 zagueiros para marcar 1. Por quê? O Cebolinha batia com o Fagner, só tinha o Pedro para 3. Perdemos o meio campo, só dava o Flamengo. Futebol é matemática. Senta aqui qualquer dia, vem aqui no estúdio que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você não foi auxiliar do Gesualdo, que era fraco? Vem cá que eu vou te ensinar um pouquinho. Futebol é matemática, filho. Para que você vai entrar com 3 zagueiros só tem o Pedro na área? Para que você fez isso? Para perder o meio campo. Porque se tem 2 jogadores lá sem fazer nada, o Flamengo vinha tocando no meio campo, vinha infiltrando, triangulação, passava lateral, acabou, massacre. 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 E o Garro lá de centroavante. E aí vem os erros técnicos, claro. Kaká é o terror. O Carlos Miguel falhou feio. Falhou feio. Falhou feio. É frango. Só que eu também não quero a morte do Carlos Miguel, tá? Eu não quero. Eu não pedi Carlos Miguel no gol, mas também não quero a morte do Carlos Miguel, como muita gente vai fazer isso agora. Porque eu já esperava tudo isso que ia acontecer hoje. No segundo tempo, depois de tomar um massacre do Flamengo e tomar o gol na falha do Carlos Miguel, ele faz a correção que eu citei no meu café do intervalo lá no Instagram. Tá? E qual foi a correção? Ele põe o Yuri Alberto de centroavante, perna de pau, que é outro perna de pau, e recua o Garro para a posição dele e continua. Assim, ele corrigiu um erro, te melhorou um pouquinho. A gente melhorou um pouquinho, que você viu. A gente chegou lá na área, o Kaká desperdiçou. O Kaká é quase um protagonista do filme hoje. Ele é um coadjuvante concorrente a Oscar no filme. Tá? Porque quem vai levar o Oscar hoje é o Antônio Oliveira, para mim. E aí você tem o Carlos Miguel e o Kaká disputando ali. Tudo bem que o Carlos Miguel ainda salvou outros lances. Agora o Kaká perde a bola do jogo, do empate. Eu também não sei se o Corinthians ia aguentar depois, se não ia tomar outro. Mas, enfim, a gente também tem que ficar pensando nisso. E depois ele entrega lá atrás. Nesse sistema maravilhoso do Antônio Oliveira. Agora, a correção que ele fez melhorou um pouquinho. Só porque o Garro veio para a posição dele e o Yuri Alberto, que é centroavante, vai jogar de centroavante. E aí o Corinthians continua, aí o erro continuou, porque a postura covarde continuou. O Corinthians só ia sair para o jogo quando o Flamengo deixasse. Quando o Flamengo parasse de marcar um pouco alto. Quando o Flamengo, né, recuasse um pouco a linha. Aí, ou então desse um contra-ataque. Só assim o Corinthians atacar. Porque o Corinthians entrou para não atacar. O Antônio Oliveira, 90% dos jogos, ele arma o time de uma forma covarde.
Aí ele vem 5-4-1, só que ele continua a mesma coisa. A linha de 5, o Romero, o Bidon, Garro, o Wesley e lá na frente o Yuri Alberto. E aí o time continua o mesmo, na mesma retranca violenta de sempre. E o Flamengo lá amassando. O Corinthians não tem time. Resumindo o que aconteceu no jogo, foi essa vergonha, tá? E eu falo as coisas aqui, e graças a Deus por isso que a nossa audiência é grande. Porque vocês sabem que é verdade. Eu falei, se mudar o esquema para 3 zagueiros vai se lascar. Eu falei, esses 2 zagueiros nossos são sujeitos a chuvas e trovoadas. Fiz até a brincadeira. O meu coração fica assim quando o Kaká e Félix Torres pegam na bola. Aconteceu. E vai acontecer com o Félix Torres também. Aliás, já aconteceu, né? Ele já entregou gols já. Contra o Juventude, por exemplo, foi 1. E o Hugo, que eu tenho defendido, é de novo o melhor jogador do time. O time é tão ruim, é tão medíocre, que o Hugo é o melhor. Cara, ele errou no esquema e depois, meu amigo, depois fez aquela lambança no final. Né? Biro, Coronado, você imagina essa zinhaca tudo junto. Biro, Coronado, Mosquito, enfim, o Bidon que não marca ninguém. Você imagina esses caras tudo junto. O que vai dar? Esse tipo Wesley, que fica olhando pro telão pra ver se tá bonito. Aí quando fazem uma falta dele, sai dando mancadinha assim, pra fazer um tipo. É brincadeira, né, velho? É brincadeira. Você consegue elogiar quem nesse time além do Hugo? Fiel, e aí, qual a sua opinião? O time do Corinthians é muito fraco, Antônio Oliveira é limitado, não serve para ser treinador do Corinthians? Ou os 2 casos que aí a coisa fica pior ainda? Como eu disse no início, o Corinthians tem time para apresentar um melhor futebol. Tem times aí com muito menos recurso de jogador, de estrutura, de elenco, apresentando um bom futebol, um esquema tático definido, jogadas interessantes de ataque, uma defesa consolidada. E desculpa, o Corinthians com uma folha de 24 milhões e com um time desse, olhando no papel, desculpa, mas pra mim não pode perder ou ter dificuldade de ganhar de alguns times e poderia sim, na minha opinião, diferente do que a mídia fala, tá batendo de frente com os times grandes de hoje, considerados aqueles que são favoritos aos títulos dos campeonatos. Corinthians é muito grande para não competir, desculpa, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Galo. Na minha opinião, se esse time estivesse sendo bem treinado, poderia sim competir com esses grandes de igual para igual, como foi com o Fluminense, como foi com o bom Fortaleza, que vem desempenhando bom futebol. Mas muitas vezes a gente vê uma escalação confusa, mudanças confusas, esquema tático, Corinthians sem criação no ataque, o Corinthians mal consolidado na defesa. Então eu acho que muitas vezes não é só culpa dos jogadores. Claro, muitas vezes falta garra, falta esforço, falta entrega, falta um posicionamento diferente sim, mas a gente vê aí times menores, com menos recursos, mais organizado e competitivo. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Antônio Oliveira deve continuar como técnico ou não serve para o Corinthians? Corinthians precisa de reforços ou com esse elenco dá para apresentar coisa melhor? Até o próximo vídeo. Valeu, fiel!